Isso daqui, pessoal, caso você nunca tenha visto, é a tal da Vaquinha Mole Mole. E eu acho que ela vai virar um personagem do Incrível Circo Digital no vídeo de hoje. É um brinquedo, acho que tradicional brasileiro aí, tem pelo menos desde os anos 80. Ele costumava ser feito de madeira, este daqui é de plástico, mas eu quero transformar este bichinho em um personagem original do Incrível Circo Digital, logo depois da vinheta. Rush, Rush. Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e eu tenho aqui outros bichinhos, olha. Esse daqui, deixa eu mostrar pra vocês. Esse daqui é uma espécie de girafa, né? A mesma coisa da Vaquinha Mole Mole, só que uma versão girafenta. E ela é um pouco mais divertida porque ela é enorme, né? Ela é muito maior. O legal dela é que ela é de madeira como as que eu tive quando era criança. Então é muito legal ver essa versão aqui de um brinquedo muito tradicional, né, muito artesanal, e ele funciona, né, colocando aqui uma mola, tem esse botão embaixo e ele é todo conectado por uma linha interna, né, essas partes aqui são vazadas, elas têm um espaço para essa linha, e quando você pressiona a mola, a linha perde a tensão e o boneco fica mole, e quando você solta, ele se enrijece. Esse daqui é mais uma versão, esse daqui é tipo um Pinóquiozinho, que eu peguei lá em São Luís do Maranhão. Eu fiquei maravilhado, porque eu adoro quando eu vejo um desse diferente, eu vou lá e compro, porque é quase uma coleção aqui, né, de bonequinhos de madeira que eu tenho em casa. Muito pequena, diga-se de passagem. Eu também trouxe esse pato, porque de alguma maneira eu sinto que eu gosto de coisas esculpidas na madeira. Esse patinho aqui também lembra um pouco do que eu gostaria que tivesse nesse personagem. Mas vamos falar sobre o circo digital em si. Eu separei aqui no PuriRef algumas referências dos nossos personagens do Incrível Circo Digital que eu tenho acompanhado, estou muito ansioso para ver o final dessa história, e sendo um fã do conto, né, do não tenho boca e preciso gritar, no geral eu adoro histórias sobre inteligência artificial, mentes humanas e o que acontece quando você mistura as duas. Eu tô simplesmente maravilhado com o tanto de referências e coisas interessantes que tem aqui nessa produção, que é um outro exemplo muito legal de animações independentes, tomando uma proporção muito legal através da internet, vindo com obras bastante autorais, com esse peso autoral bastante forte. Sinceramente dá um lampejo, inclusive muito positivo e bom, em era de inteligência artificial, pasteurização e projetos construídos através de comitê para agradar grandes investidores. É muito legal ver um projeto com tanta carga autoral quanto esse dando certo por aí, dá muita vontade de continuar fazendo as coisas. E pensando nisso tudo, eu falei, imagina se tivesse aqui nesse elenco de personagens esquisitos e desengonçados um bonequinho inspirado nessa vaca aqui, que fosse muito brasileiro. Por algum motivo ele poderia, né, tá ali, é o estagiário. Eu não vou dar spoiler de nada, porque eu também não sei até onde você viu esse negócio, e eu quero que você confira, porque é muito divertido. Muito bem, você pode ver que existe aqui uma gama diversa de personagens. Aqui temos rascunhos originais desses personagens também, e a maioria deles se parece com algum tipo de brinquedo ou boneco da infância. Eles também parecem com personagens animados, cartoons, mas tem esse apelo muito forte do brinquedo, né, em muitos deles. Até o próprio Kane, eu quando vi ele a primeira vez, a primeira coisa que eu pensei foi naquele brinquedo, que é uma dentadura, né, que dá corda e fica pulando, que eu nunca vi na vida real, só em filme e desenho. Engraçado, né? Bom, mas aqui a gente tem tipo uma Emília Vibes, né, tem uma boneca de pano, a gente tem esse coelho aqui, que parece mais um desenho animado do que necessariamente um brinquedo. A Gangle é muito estranha, né, porque ela é o menos específico desses personagens, ela é um laço com essas máscaras do teatro. A Zooble é tudo junto, né, são várias partes completamente desconexas aqui, de Lego, tudo juntada. O Kinger é uma peça de xadrez, com a roupinha e tudo mais. Então, Agatha, Jax, temos aqui todo esse elenco muito interessante, e lógico, né, a Pomni também tem aqui essa cara de jester, né, de ser ali o bobo da corte, mas também tem um elemento desenho animado, cartunesco e até com caras de brinquedo aqui também, de uma forma ou de outra. Eu queria muito ver como que a gente consegue adaptar aquele brinquedo lá pra este universo aqui, em questão de proporções, e acho que o mais importante é a temática. A gente precisa dar um problema psicológico severo pra esse personagem, porque senão não vai funcionar, né? Vamos fazer esses rascunhos então, vamos se
permitir viajar. Eu vou pegar a ferramenta de Lasso Fill e eu vou colocar ela com uma opacidade aqui de 46%, e eu vou fazer aquela técnica que a gente abordou em um dos vídeos aqui do canal, que é para ver como que a gente consegue blocar formas básicas em sobreposição e usar isso aqui como uma espécie de rascunho intermediário, né? Então eu gosto da ideia dessa vaca ter características bastante parecidas. Agora a boca dela, no caso desse boneco aqui, é só uma bola preta, mas quem sabe isso daqui dá pra gente brincar um pouco, porque a estrutura da boca dos personagens dentro dessa série é bastante variada. No caso do Cain, ou Caim, né? Ele é a boca, né? Ele não tem boca, ele é a boca. No caso do Jax, a boca dele, né, os dentes, inclusive, parece que estão todos, né, conformados dentro do shape ali da cara do bicho. Mas a Ragatha, dá pra ver que a boca dela são como pedacinhos de feltro que são colados em cima do modelo deles. É porque cada um deles funciona de forma bastante diferente. Eu fiquei imaginando se a gente podia ter uma boca bem de desenho animado pra ele, como se ela saltasse pra fora do limite dessa forma 3D, ela funcionasse quase como se fosse um elemento 2D aqui por dentro. Talvez ficasse interessante e nos proporcionasse alguma coisa. Outra coisa que eu queria ver são as proporções dele. Eu queria que ele fosse bípede, mas ainda tivesse aquela parte ali que segura nos pés, como se fosse uma caixa ali. Então talvez algo assim. Eu tô fazendo ele meio comprido, né? Em tese ele não tem joelhos. Eu vou dar um joelho pra ele, porque isso acho que ajuda na mobilidade aqui do nosso boneco. Apesar que ele não vai se mexer muito, então acho que não teria problema se ele tivesse os pezinhos bem curtinhos. Mas essa é meio que a proporção inicial aqui que vem na minha cabeça, e a gente tem que considerar a base dele. Agora, qual que é a pira dele? Qual que é o problema dele? Eu acho que seria legal se isso se relacionasse de alguma maneira com a estrutura. Ele fica mole, então talvez ele não seja um cara muito forte, talvez ele não seja muito destemido, talvez na hora H, na hora do soco, ele se afugente, ele desvie. Tem uma covardice aqui, tem um medo. Isso faz dele bastante humano, apesar de ser uma vaca. Vamos fazer aqui pra ele uma sobrancelha preocupada e aqui, ó, pálpebras meio que pra cima. Vamos deixar ele um pouco amedrontado. E se ele tá num ritmo amedrontado, ele podia estar tentando produzir algum tipo de conforto nele mesmo. Quando a gente não tá muito à vontade, aí a gente passa uma mão na outra assim, ó, pra se auto-massagear. Considerando essa pose, eu queria muito que as pernas dele tivessem alguma... Ficou teatral demais, mas eu juro que saiu genuinamente esse grito. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar os joelhos dele e jogar para dentro, ambos os joelhos juntos. Eu só tenho medo de ficar muito Gangle demais, né? Porque a Gangle já fica meio que assim o tempo inteiro, né? A Gangle tem essa perna aqui algumas vezes. Talvez a gente acabe... até o gesto tá um pouco parecido. Vamos ver se a gente consegue interpretar um pouco melhor ele. Mas eu só acho que, como um registro de estruturas e proporções e ideias, eu acho que isso daqui é um excelente começo. E a gente fez tudo isso em tese, sem desenhar nenhuma linha, né? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou copiar ele aqui pro lado e vamos pegar uma ferramenta de seleção e vamos ampliar o tamanho da cabeça dele. Apesar que a cabeça do Jax é bastante pequena, mas eu sinto que talvez para esse personagem... a cabeça maior deixa ele mais chibi imediatamente, né? Ele fica bastante reduzido nas suas proporções. Talvez mãos maiores, pés maiores... Talvez a parte dos pés pudesse crescer um pouco. A gente trabalhar esse shape com um taper. Com essa relação de diferença entre a parte mais fina e a parte mais grossa, né? Isso daqui, essa relação aqui, tá presente no design dele como um todo. Inclusive, talvez... na parte da boca, a boca dele podia ser maior, ou o contrário, a cabeça dele podia ser um pouco maior. Aqui eu já tô enchendo um monte de linha aqui, porque, né, pra gente ir vendo o que acontece. Nesse sentido, talvez ele um pouco mais barrigudinho. Vamos refletir um pouco mais sobre essas características dele? Ele precisa de alguma contradição. Então, apesar de um certo medo, o que ele faz com o medo dele? O que ele faz com o medo que ele sente? O que você faz? Já sei, ele transforma isso numa espécie de insegurança, e dessa insegurança vem uma vontade de falar bem de si mesmo, de se autoafirmar constantemente. Então, ele, ao passo que desmonta na hora H, o resto do tempo está contando vantagem, está falando de todas as suas grandes vitórias que ele mesmo imaginou. Vamos passar uma linha aqui. Eu acho que seria muito interessante
se a gente conseguisse brincar bastante com as cores dele depois. Então, ó, vamos fazer aqui estas linhas, as orelhas dele. Aqui eu quero que essa estrutura da cara dele seja muito 3Dzinha. Tô vendo aqui que, acho que por um erro, uma das narinas desse boneco foi pintada uma maior do que a outra. Eu vou traduzir isso como uma decisão de design. Apesar disso daqui ser, a boca dele ser bastante 2D, eu queria que os olhos ainda fossem bastante tridimensionais dentro desse rosto dele aqui, né? Inclusive eu vou separar aqui uma outra camada, só pra gente trazer umas linhas extras assim, ó, de contorno, só pra gente saber a forma dessas coisas. Inclusive eu acho que vale a pena a gente desenhar isso daqui por completo, ó, essa parte de baixo. Fazer os detalhes desse olho numa outra camada, porque eu acho que se a gente acertar essa expressão logo de cara, a gente já vai ter... Não, o olho dele tem que ser absolutamente redondo. A gente já vai ter muita coisa pro nosso favor aqui. Ok. Eu gosto do que tá acontecendo aqui. Eu já vou fazer aqui uma espécie de uma borda pra esses olhos. Eu vi também uma imagem desse bonequinho online e ele tinha também essa versão, né? Essa versão dos anos 70, ela era um pouco mais avermelhada, tinha esses detalhes em vermelho. E me lembrou, inclusive, as próprias carrancas, né? Como aquela ali atrás, que tem também esses detalhes avermelhados. Eu falei, acho interessante. Porém, é aquilo, né? Os personagens tendem a ser bastante coloridos dentro dessa franquia, então eu não sei se seria necessário... E se a gente indicasse aqui um pouco dos seus... Ai, tem algo errado com ele, como é que eu sei? Tá faltando um chifre. Nossa, Guilherme, que ideia original, Guilherme. Eu sei. Ok, eu tô gostando. O chifre dele também teria cores marcadinhas aqui, vamos fazer isso. Essa outra parte do chifre também teria. Eu vou fazer aqui assim também. Pintar essas narinas dele aqui. Quem sabe a sobrancelha em si e essa parte das pupilas, a gente possa trazer um tom mais escuro, que vai ajudar aqui no contraste, na visualização das expressões desse boneco. Já que a gente tá numa vibe carranca, quem sabe os próprios olhos pudessem ser coloridos. Eu tô fazendo tudo fora de ordem aqui, né? Se eu tivesse fazendo isso fora de um vídeo, eu acho que eu teria explorado um pouco mais de opções de torso, de corpo, e eu com certeza teria feito as linhas do corpo inteiro primeiro, antes de colorir. Mas eu acho que pra gente começar... ele tem o olho verde e amarelo porque ele é brasileiro! Antes da gente continuar, eu acho que vale a pena, pra narrativa aqui do nosso vídeo, que a gente consiga visualizar, vislumbrar algumas coisas aqui com antecedência. Olha lá, vamos fazer essa parte dos lábios bastante escurecida. Vamos fazer uns dentes aqui pra ele, assim, que funcionariam de um jeito bem 2D mesmo. Imagina isso daqui como um recurso 100% 2D. Ainda lógico, né? Promovido dentro da cara dele em ângulos tridimensionais, mas sempre ângulos que façam sentido só pra câmera. Isso é uma das estratégias muito legais, né? Pra fazer aqueles ângulos inesperados de personagens, né? O próprio Jax, em vários momentos, né? Ele dá aquele sorriso meio assim, né? Que é um negócio horroroso desse gênero. E aí, pra você conseguir esse tipo de ângulo no personagem, você tem que, do outro lado, né, fazer a cara dele vazia aqui nessas partes. Então o rosto precisa ser completamente deformado para isso daqui dar certo. E aqui no caso não seria tão diferente, a gente teria uma construção similar aqui acontecendo. Vamos fazer o resto do corpinho dele. Casquinho, será que ele precisa de algum outro tipo de detalhe? Eu acho que não, porque em tese a gente tem personagens que não tem bocas, que não tem dedos, e isso não interfere na capacidade deles de conseguir segurar os objetos do mundo e coisa do gênero. Então vamos colocar aqui um casquinho para ele. Nesse outro lado vamos fazer a mesma coisa. Interessante, a ideia dele ter cascos que não seguram facilmente as coisas dá um certo senso também de uma certa impotência aqui, né? Seria interessante se as cordinhas que fazem parte desse design todo estivessem visíveis de algum jeito, né? Então quem sabe aqui nessa junta a gente podia ter uma corda talvez até um pouco exagerada. É que esse design aqui ele tende a ser assim, né? Eu acho que faz algum sentido. Então vamos fazer isso aqui, vamos fazer um pescoço pra ele. O pescoço dele é um pouco mais fino pra cá, mais comprido pra lá. Vamos ver assim, ó. Vamos fazer um tronco redondo e maleável aqui pra ele. Eu fiquei imaginando que ele, quando se assusta, tipo, dá pra fazer ele aqui assim, ó, ele assustado. Tomou um sustão. Ele toma um susto, a boca dele abre, tipo assim. E aí, a linha estica, o pescoço estica e o tronco estica. Sabe assim, tipo,
E aí não só ele dá um squash e um stretch, mas as diferentes partes dele aqui também poderiam se esticar, né? Nesse susto. Nossa, isso daqui dá pra fazer cada coisa legal na animação, né? São ideias específicas de movimentação única que animada em 3D ia ser muito legal de ver e de fazer isso, né? A ideia dele poder se esticar dessas formas, como se ele tivesse essas partes realmente móveis, né? Eu acho isso muito interessante. Vamos fazer aqui um joelho pra ele e eu quero fazer essa parte do pé dele aqui bastante roliça. Eu quero que seja bem grande aqui, assim, pra gente trazer um pouquinho de peso pra perninha dele e simplificar um pouco também, né? Eu tô pensando aqui também que a estética toda do circo digital é uma de que esses personagens são, antes de tudo, realmente modelos 3D, né? Feitos com grandes limitações dentro da própria história, né? Agora, esse caixote dele aqui, a primeira impressão minha era fazer ela mais larga na base, mas eu não sei como transformar isso em qualquer outra coisa mais interessante. Quer saber? Eu vou preencher aqui a cabeça dele. Olha, eu acho que no sentido de parecer um bicho um tanto quanto judiado, não muito otimista com a perspectiva da vida, eu acho que ele tá conseguindo cumprir a missão. Muito bem, vamos colocar cores aqui na parte do corpinho dele, então. Primeira coisa que a gente vai fazer são os cascos com esse mesmo tom ali da boca e é o mesmo tom que também a gente usa para fazer os olhos e as sobrancelhas, e a gente vai usar nos outros casquinhos dele também. Casco, rabo, ok, tá parecido. Ele falta as pintas de vaca dele. Vamos botar pintas vermelhas e depois a gente vê se usa um padrão de cores diferenciado. Eu vou tentar fazer manchas não muito idênticas no corpo. Vamos fazer um negócio meio assim. Pô, essa ideia de um polkadot, né, de um negócio com vários pontinhos, é um negócio muito circense, né? É um negócio muito adequado à nossa temática. Tá bom. Apesar da gente ainda vai brincar com as cores, acho que já vale a pena a gente vir aqui por cima de tudo e colocar pelo menos uma camadinha de sombra pra gente ver o que acontece. Então vamos lá, eu vou pegar aqui, ó, esse lado da cara dele toda, do chifre, do negócio, faz uma projeção aqui. Vamos dividir esse tronquinho dele todo, a parte do casco, muito bem. Vamos fazer mais umas projeções. Essa parte daqui, ótimo. Quem sabe essa boca toda faz uma sombra aqui, uma pra cá, uma pra cá. Puxa isso daqui pra cá e a gente pode fazer isso daqui mais ou menos por aqui, assim. Pegar um brushzinho de borrar, vamos dar uma borradinha nisso aqui pra trazer aquela tridimensionalidade. Eu tô achando interessante que eu coloquei essa camada aqui mais clara e eu acho que ela ajudou a vender a ideia de que essas manchas estão desenhadas em cima dele do que qualquer outra coisa, né? Então acho que eu vou preservar um pouco dessa camada aqui. Já vamos pegar esse contorno aqui e dar uma matizada nele também? Boa! E vamos fazer o mesmo pra cara dele, exceto no casquinho, né? No casquinho o contorno tem que ser mais escuro. Ok, vamos redesenhar algumas partes aqui por cima para mexer nesses valores de novo. Eu acho, ó, que eu vou fazer uma espécie de uma linha de contorno aqui na boca dele, para que a boca dele vire um elemento razoavelmente tridimensional, mas que ainda está aplicado nesse ângulo muito específico, né? Que é o que a gente tinha comentado. Vamos fazer umas linhazinhas aqui nessas partes que se juntam, mas meio que para sugerir, né, uma oclusão. Vamos refazer aqui um pouquinho esses olhos. Eu acho que, inclusive, talvez ele pudesse ter uma marcação bem escura em volta dos olhos. Outra coisa que eu vou fazer é fazer mais uma camada em Multiply, e agora a gente vai usar Lasso Tool e um brush bem fofo, e nós vamos fazer uma espécie de oclusão aqui também, só para dar uma 3Dzificada a mais aqui. Um brush fofo vai longe. Se usar demais fica estranho, mas se usar na medida certa ele vai longe. Ok. Temos alguma coisa funcionando. Vou botar aqui esse tom mais claro para juntar os membros dele aqui de forma mais visível. Eu acho que é isso. Quer saber? Eu acho que se a gente colocar um tom nesse fundo vai ajudar bastante a ler esse personagem. Ajuda muito. Vamos botar um tom mais escuro ainda aqui em cima. Aquelas táticas clássicas de character design, né? Trazer aqui um pouquinho mais de sombra, deixar um pouquinho mais escura. Se a gente for ver aqueles conceitos,
É uma luz bem neutra, né? Aqui tem uma luz de contorno nele. Quem sabe fica legal. Deixa eu pegar uma luz um pouquinho azuladinha, ó. Nossa, que bonito. Vamos colocar uma luz de contorno, porque a gente já tá aqui. Por que não fazer um contorninho? Só um contorno bem de leve aqui, ó. Bem de leve aqui assim, ó. Tá bom, não tá tão leve. Aqui não tá tão leve, não. Tá bem forte, na verdade. Faz aqui no rabo, na perna e na base. E vamos borrar. Vamos diminuir um pouco esse brilho. Eu quero que ele exista, mas que não seja tão super poderoso. Muito bem, vamos ver agora o que nós podemos fazer para adicionar cores diferentes nesse personagem. Eu fiz o quê? Peguei todas as camadas de cores dele, subi aqui para cima e agora a gente pode pintar e criar variações e teorias diferentes. Inclusive, acho que a gente deveria ter pelo menos duas versões aqui dele. Eu tô olhando pro conjunto todos aqui deles e eles têm pelo menos algumas cores principais, mas não são tantas, né? Tirando o Zubul, que tem, tipo, todo tipo de cor ao mesmo tempo, normalmente é uma dupla de cores muito fortes ou um trio de cores muito marcantes. Vamos pensar, eu gosto da ideia da gente ter esses tons mais saturadões e fortes reservados para coisas como os olhos. Eu acho que faz sentido. Eu vou pegar esse cara aqui, eu vou pegar tanta boca e dente, eu vou deixar no mesmo tom. Se a gente fosse ter outra cor de olho, até onde dá pra ir com isso? Isso daqui é estranho, mas é curiosamente bonito. Vamos ver as pintas. Qual cores a gente consegue colocar nessas pintinhas? Se a gente for pensar num círculo cromático, azul e laranja, né? Azul e laranja. Parece uma vaca ainda. Será que a gente despiroca e vai pra um lugar parecido com essa daqui, da girafa? Vamos fazer um teste. Eu vou pegar aqui e vou colocar um tom diferente pros braços. Eu vou colocar esse mesmo tom aqui no outro braço e na parte de baixo das pernas também. E vamos pegar um outro tom agora para fazer a outra parte. Aqui eu não tô me importando muito bem com que cor que é, eu só tô querendo fazer com que exista uma diferença. Vamos ver se isso vai ser a resposta. Poxa, esse tom de amarelo aqui, hein? Pô, eu achei tão bonitinho. Nossa, esse tom de amarelo. Será que se a gente fizer uma paleta complementar de tons amarelados vai ficar legal? A gente vai para um amarelo bem saturadinho e aí a gente joga essas outras cores para tons complementares. Tô aqui pensando, e se a gente fosse bem longe com essas cores aqui? Um rosa, um roxo, não sei. Olha ele vermelho! Nossa! Paleta mega rosa, tom ficaria legal aqui, um roxo, um azul. Interessante. O problema é que essas manchas estão perdendo um pouquinho o contraste nesse tom tão quente, né? Se as manchas fossem claras... A gente tá muito maluco se ele fosse todo invertido assim. Invertido. Uou. Legal, eu tô gostando dos dois como um par agora. Um par de opções, né? Uma opção que vai muito numa linha, que é uma linha bem oposta da outra. Eu acho isso muito interessante. Acho que ainda faz sentido que a base seja bem clara nesse daqui. Quem sabe esse a gente podia, ao invés de modificar muito, a gente podia só dar uma amarelada em tudo para que ele fique com um tom um pouco mais de computador velho usado. Eu gosto bastante. Eu tô na impressão de que agora ambos precisam de uns brilhos especulares. Será que a gente só põe como se fosse um brilho lateral? Só para trazer um pouco mais de brilhosidade? Como se fosse um frenelzinho? Quem sabe aqui na barriga caiba um pouquinho, porque aqui não vai atrapalhar tanto. Especialmente aqui, né? Aqui é onde vale. Triângulo pros olhos. Isso daqui tá tão maluco, né? Bom, foi a minha tentativa aí de explorar algumas cores. Agora, numa camada em cima de todas essas, vamos fazer alguns detalhezinhos aqui.
Aqui ó, nessa parte eu quero ver se eu consigo colocar alguns highlights então, porque o highlight muito brilhoso, eu acho que ele vai acabar distraindo, especialmente nesse bicho que tem um monte de pinta clara já. Se a gente tivesse uma cor muito forte de highlight, a gente já ia se perder um pouquinho aqui. Então isso aqui talvez tire um pouquinho desse material muito liso que já tem uma carinha de 3D, né? Mas eu acho que vale a pena a gente tentar produzir aqui essa volumetria extra, principalmente para um bicho que tem uma anatomia já relativamente simples. Quem sabe alguns rebatimentos aqui assim. Uma coisa que eu tô gostando de fazer, que eu tô fazendo 2 desenhos ao mesmo tempo, né, é jogar tudo que eu fiz de alteração daquele lado para esse daqui, e aí a gente só muda a cor, né, dessa alteração. Então dá pra aproveitar muito do desenho da esquerda, jogando ele pra cá. Ao mesmo tempo eu não tenho que me comprometer a terminar somente um deles e depois fazer a outra versão. Dá pra ir trabalhando um pouquinho em cada, assim. Não sei se é a coisa mais lógica do mundo, mas eu tô achando satisfatório. Fico imaginando se essa boca devia sempre ter, tipo, o tom máximo de brilho nela, ou se deveria ser alguma outra coisa, mas eu tô pensando nisso. Inclusive aqui para essa parte do olho. Eu tô com muita vontade de fazer um contorno aqui nesse redor. Eu vou testar para ver se me alivia ou se fica pior. Vamos ver. Eu acho que dá uma leitura um pouquinho mais imediata para esse personagem aqui. Pra gente fazer essa finalização aqui ficar bem legal mesmo, ia ter que dedicar um pouquinho mais de tempo. Eu acho que um contorninho vai salvar a gente aqui algum esforço e dar um resultado muito satisfatório. Ah, eu acho que ajudou bastante nessa leitura, muito bom. Vamos terminar esse desenho que a gente fez aqui do lado e quem sabe a gente rascunha rapidamente algumas expressões para esse personagem também, só pra gente ver do que ele é feito. Então ó, vamos fazer aqui a mãozita, os casquitos dele, né? Eu tô pensando que a gente podia fazer as perninhas dele nessa parte daqui de baixo. Acho que o tronco dele inteiro podia estar bastante esticado assim também. E a gente podia fazer essas perninhas mais juntinhas dele aqui. Em tese o problema é que as pernas dele aqui não é nem pra mexer, né? A gente podia fazer o oposto. Podia abrir pra cá, assim, ó. Porque o pé não pode sair do lugar, né? Pelo menos eu acho. Pega aqui a cabeça dele, vamos esticá-la ainda mais. E vamos mexer no ângulo desse braço aqui. Vamos aumentar essa boca. Sabe o que pode acontecer? Depois dele tomar esse grande susto, inclusive, ele pode cair duro. Ou melhor, cair mole. Então eu vou colocar isso daqui pequenininho aqui do lado, ó. Vamos ver. Vamos botar... Eu vou tirar essas setas, porque eu acho que elas foram importantes ali no começo, mas agora elas são desnecessárias. A pose do personagem já tá fazendo tudo. E agora a gente tem que ter ele aqui completamente molengo do lado. Como é que a gente vai fazer isso, hein? Deixa eu analisar. Como é que você fica mole, meu filho? Nossa, pro lado, caído. Acho que a cabeça tinha que estar aqui no chão, meio que assim. Aí o corpo meio que pra cá, desse jeito aqui, ó. Aí uma das pernas... Nossa senhora, olha, parece que morreu mesmo. Tá, eu nem sei que parte da cabeça eu desenhei aqui agora. Esse boneco tá tão torto. Ah, esqueci das orelhas dele aqui também. Orelhas pra cima. Esse aqui, ó, uma orelha pra cá, outra aqui. Meio chifre aqui, um chifre pra cá. Uma expressão morta. E eu acho que a boca dele podia ganhar uma língua aqui. Vacas famosamente têm línguas compridas, né? Nesse caso tenho certeza que azuis também. Vamos mexer um pouquinho aqui nessas proporções. E nesse cara, eu acho que essa cabeça dele tem que estar bem maior. Vou aumentar ela bastante aqui assim. Blá. Tentar dobrar um pouco mais as mãozinhas dele aqui. O pescoço dele também dobrei. Gosto. Bom, o mecanismo principal de atuação aqui dele tá registrado. A gente tem aqui um registro agora de como é que ele funciona. Acho que nesse cantinho aqui da direita, vamos tentar fazer pelo menos algumas expressões aqui pra ele. Vamos fazer pelo menos 2, ó. Acho que cabe até 3, dependendo. Ó. Vamos fazer três silhuetas de cabeça. Essa daqui vai estar bem de frente. Vamos ver, ó. Nessa daqui, vamos fazer ele bravo. Vamos fazer ele mais bravinho. Tentar colocar o olho dele mais pra cá aqui. Suas narinas. A boca, curiosamente, né? A boca que eu usei ali pra fazer ele triste, também não seria uma boca ruim pra fazer ele falando. Mas eu acho que eu vou quebrar ela aqui assim, ó. Vou usar a silhueta, inclusive, do rosto dele pra fazer o dente. Vai gerar uma pequena ou uma grande... tangente, mas eu gosto. Vamos levantar as orelhas dele aqui também, porque ele tá falando
com animação. E aqui a gente precisa lembrar de considerar o espaço para as manchas dele e a língua azul que ele tem aqui. Ok, é uma pose, uma expressão bastante normalzinha. Nessa daqui, queria fazer uma cara mais neutrona, cara mais neutra. Não sei nem se é neutra, acho que é um pouco perdida. E a gente põe a orelhinha dele e a outra, e a boca dele sempre fazendo questão de furar a silhueta do rosto 3D dele. Gosto bastante. Porque os personagens, né, do Circo Digital, eles incrivelmente têm essa capacidade de se expressar de uma forma bastante genuína, né, de uma forma bastante humana. Porque eles, apesar de parecerem personagens de desenho animados, não se comportam, no geral, dessa maneira o tempo inteiro, né? A não ser que eles queiram, de fato, fazer isso. Aqui eu queria algo meio algo meio Pomni da vida, que é uma coisa meio desesperançosa, meio tipo, ah não, mano, como assim? Cara, já dá muita vontade de desenhar mais ele aqui. Eu acho tão maravilhoso quando a gente desenvolve alguma coisa e começa a entender um pouquinho melhor como é que reproduz esse mesmo personagem em vários ângulos, né? Fica muito mais saboroso fazê-lo depois. Aqui eu vou fazer assim. Então, tipo, oh my god. Aqui é meio tipo, e aqui é tipo, yeah. Bem legal. Deixa eu dar uma revisada aqui, última revisada, e a gente vai, logo depois disso, ver o resultado final deste vídeo. Esse aqui, pessoal, é a minha imaginação para um design de personagem que se encaixe no universo do Circo Digital, utilizando como referência um brinquedinho muito brasileiro, que é a vaquinha Mole Mole. Olha aí o nosso personagem. Ele tem duas versões, né? Uma vermelha e roxa e outra branca, vermelho e azul. Eu decidi, quando eu comecei a pintar ali aqueles exemplos da direita, eu vi que o azul dentro da boca dele complementava muito bem com o amarelo, com o vermelho, com esse tom mais neutro que ele tem ali. E aí eu decidi colocar em outras partes do corpo. E a única cor que tava sobrando era a cor dos casquinhos. Então os casquinhos também passaram a ter ali o tom azulado, e eu achei que foi uma decisão acertada. Eu gosto, né? Sou mais aí, né? Sou mais tendencioso para a versão branca e vermelha, mas me diga se você gostou mais da outra cor. Mais importante, me diga se parece que ele poderia compor esse elenco aqui, porque no final das contas, o que eu queria é que se colocasse ele do lado dessa galera, ele não pareceria fora de lugar, né? Eu acho que isso é uma das habilidades importantes do ilustrador profissional, de quem se planeja trabalhar com isso, é a ideia de justamente conseguir adequar o próprio desenho às especificidades do projeto. Eu não sei, bom, o quanto que eu consegui fazer isso, especialmente considerando que cada personagem é tão diferente, né? E vamos colocá-lo aqui do lado então, ó, vamos ver se ele parece que destoa muito. Tá aí, ó. É interessante, foi um desafio interessante. Deixa eu ver, ó, vou pôr aqui, ó. Ah, ele tá em casa, olha aí. Parece que tá passando mal, parece que precisa desesperadamente do psicólogo, e tem o corpo de um bonequinho que parece um brinquedo ou um desenho animado, ou todas essas coisas ao mesmo tempo. Pessoal, espero que o vídeo de hoje tenha sido interessante para mostrar para vocês alguns dos processos, algumas das ideias, e se gostarem do desafio, por que não, né, criar aí o seu próprio personagem em cima dessa ideia. Eu adoraria ver artes de vocês com essa temática. Pessoal, se você quiser aprender mais alguma coisa de desenho comigo, não esqueça de dar uma olhadinha lá no site brushrush.com.br, que lá todos meus cursos de pintura, desenho e tudo mais, e o cupomzinho de desconto dentro do baú lá, não se esqueça. E a gente se vê então, pessoal, no próximo vídeo. Até lá, valeu e falou!